Representantes do governo do estado e do Ministério da Infraestrutura se reúnem na próxima semana para discutir o projeto da nova concessão do pedágio no Paraná. Esse encontro está previsto para ocorrer na próxima segunda-feira, dia 17 de outubro, aqui em Curitiba. A reunião deve contar com representantes do Poder Executivo Estadual, principalmente da Secretaria de Infraestrutura e Logística e também de algumas autoridades federais. Na pauta de discussões está o novo plano de outorga das rodovias do estado. A realização da reunião foi confirmada depois da divulgação do relatório da equipe técnica do Tribunal de Contas da União, apontando uma série de problemas constatados nas propostas dos lotes 1 e 2 do plano de concessão apresentado pelo governo federal. O TCU está analisando desde o início do ano os editais apresentados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, referentes aos 2 primeiros lotes da nova concessão. Somente após a liberação da corte é que o governo federal poderá anunciar a realização desses leilões. O cronograma divulgado pela ANTT prevê que os 2 primeiros lotes das rodovias devem ser licitados ainda neste ano, com assinatura de contratos com as empresas vencedoras apenas do primeiro trimestre de 2023. Entretanto, com o novo relatório do TCU apontando 12 determinações, 8 recomendações, entre outros pontos, o plano de outorga apresentado pelo governo federal pode sofrer alterações, atrasando toda a previsão feita pela União. O professor Roberto Gregório da Silva, que coordenou o Instituto Tecnológico de Transportes e Infraestrutura da Universidade Federal do Paraná, criticou o modelo atual da nova concessão. Em parceria com a Frente Parlamentar sobre o Pedágio da Assembleia Legislativa, o Instituto desenvolveu um estudo sobre o novo plano de outorga das rodovias. Roberto Gregório criticou esse projeto apresentado pelo governo federal e é isso que a gente ouve agora. A partir do momento que que qualquer modelo preveja, o pagamento de outorga ou a constituição de um fundo baseado em receitas tarifárias, esse modelo ele se torna mais caro. Se a gente parte do pressuposto que o que se pretende é uma tarifa mais barata para o usuário, é necessário buscar outros mecanismos de garantir os recursos para os investimentos que são necessários e não onerando a tarifa. Também poderia se pensar num outro modelo onde a licitação envolveria apenas a licitação da operação e não da realização dos investimentos. Isso também poderia baratear em muito as tarifas do pedágio. Roberto Gregório também ressaltou a importância de se discutir profundamente o projeto da nova concessão para se evitar erros do passado. A gente entende que quanto mais se discutir o modelo, obviamente, poderão ocorrer alguns atrasos, mas de um outro lado, nós estamos falando de um horizonte de 30 anos, 30 décadas. Então, o momento é de muita seriedade, de muita responsabilidade. Então, o fato da gente despender mais 1, 2 ou vários meses na construção desse modelo, isso só se reverterá em benefício para a sociedade como um todo. Só uma correção, nós estamos falando em 30 anos, 3 décadas, viu? O deputado Arilson Chiorato do PT, que é coordenador da Frente Parlamentar na Alep, reforça que esse modelo que foi proposto pode deixar as tarifas mais caras. O pedágio pode ficar mais caro do que era aqui no Paraná, o modelo é falho, cheio de defeitos e permite que as concessionárias aumentem o valor da tarifa ao longo do contrato da forma que quiserem praticamente. Ou seja, o pedágio vai vir caro, abusivo e dando direito para as concessionárias e não para o povo. Tá, e portanto, essa é a palavra do Arilson Chiorato, deputado do PT, que acompanha a questão do pedágio. Entre as considerações levantadas pela equipe técnica do TCU em seu relatório de acompanhamento, está a necessidade de reavaliação do projeto de concessão, justamente para tentar garantir uma redução nas tarifas do novo pedágio. E vale lembrar também, ouvinte, que os contratos anteriores de pedágio foram encerrados em novembro do ano passado e desde então as cancelas das praças estão abertas à espera de uma nova licitação e com as rodovias, inclusive, se deteriorando dia após dia, mês a mês. Tá, e portanto, essa questão que, como a gente já vem adiantando aqui, vem se arrastando há muito tempo e pelo jeito vai se arrastar por muito mais tempo. Essas sugestões, essas alterações propostas pelo TCU são profundas e mexem no modelo como um todo. Tanto é que o TCU reivindicou e orientou reabrir as audiências públicas sobre o tema. Ou seja, voltou quase para o zero toda a discussão.
Dificilmente teremos pedágio no ano que vem no Paraná, acho que já está bem claro isso, né? Ainda mais se reabrir toda a discussão. E eu concordo com o professor da Federal, viu, Escola? Tem que debater o quanto mais possível. Acontece que esse debate já teve prazo para ser feito. A gente já ficou mais de um ano debatendo isso. Já está atrasado demais. Inclusive culparam a pandemia justamente por isso, Escola, que não deu para fazer no prazo correto, que era fazer tudo isso antes de terminar o contrato, para que quando encerrasse um contrato já assumissem as próximas concessionárias, por causa da pandemia, que não dava para fazer audiência pública. Então, se esperou passar a fase mais restritiva da pandemia, aí se fez o debate, se fizeram as audiências públicas. Aliás, o modelo proposto inicialmente foi refutado pelos paranaenses, né? Nós conseguimos construir um novo modelo, inclusive com uma ação direta sobre o presidente da República. Ele se abriu a isso, mandou o Tarcísio de Freitas, que hoje é candidato de São Paulo, na época era ministro da Infraestrutura, rever o projeto. O Tarcísio não queria rever o projeto, o presidente mandou ele rever o projeto, tudo fruto dessa discussão. Então a discussão já foi feita, né? A discussão que participou o poder público, o setor produtivo, a sociedade civil organizada, e agora, né, o TCU, depois de um tempão, aí 6, 7 meses, vem e fala, tem que mudar isso aqui. E tudo volta a estacar zero. O que eu percebo de verdade? Vamos lá. Tirar a roupa da notícia. Você viu quem falou aí foi o Arilson Chiorato do PT. O que o PT quer? O PT acredita que vai vencer as eleições presidenciais, né? Trabalham para isso. E eles querem empurrar com a barriga quanto mais eles puderem para que a discussão passe para o próximo governo. Aí, sob a batuta, como querem os petistas, de Lula, que tem uma visão contrária ao modelo proposto. Então, o que a esquerda quer e o que alguns militantes políticos que falam sobre o pedágio querem, na verdade, é empurrar com a barriga mais um pouco para tentar impor a vontade da esquerda no próximo governo, se o Lula, é claro, ganhar as eleições. Então, Escola, o que a gente vê aqui é um jogo de empurra-empurra, né? Tudo muito lento, e enquanto isso as estradas estão lá, né? Funcionando sem o pedágio, tem alguma estrutura de tapar buraco, de roçar o mato, de até atender o usuário minimamente, paga pelo governo do estado. Pedágio não está de graça, não. O pagador de impostos está arcando com esse custo, vem dos impostos o dinheiro que está lá, que o DR está usando para fazer o atendimento. E a estrada está deteriorando, sim. A estrutura central da estrada está deteriorando. As balanças estão fechadas. Eu sempre reforço aqui. Passa na BR agora, você vai ver as balanças fechadas. E aí, infelizmente, tem caminhoneiro que abusa do peso, né? O pavimento vai deteriorando e esse custo que já está elevado lá na frente, mas pode escrever. A concessionária vai entrar e vai falar o seguinte: olha, não está o pavimento ou a estrutura como não esperávamos, então vamos ter que cobrar mais um pouco aqui ou fazer alguma coisa para recuperar o que não estava de acordo com o combinado. Inclusive, um dos pontos do TCU é esse que o Mike acabou de tocar aqui, viu? Que é a questão da transparência, para que esses aumentos, essas recuperações financeiras que as empreiteiras, que as concessionárias gostam de pedir ao longo do período de contrato, não aconteçam com frequência, ou se acontecer, aconteçam com justificativa. Portanto, a gente tem que ficar de olho no mês que vem, pouco mais de um mês para completar um ano de estradas deterioradas, e existem estudos, inclusive, que já demonstram que as estradas paranaenses regrediram em menos de um ano 10 anos de pedágio. Portanto, a gente está andando para trás e isso é muito preocupante. É isso, esse estudo é bem importante, Escola. Que corou o que nós dizemos aqui todos os dias, né? A estrada estava muito boa, Escola. A estrada do Paraná tinha o problema de ser muito cara, né? Tinha o problema de não ser duplicada em vários pontos, mas aonde ela existia era boa, era um tapete, era estrada de primeiro mundo. Então você entrega uma estrada dessa para ser utilizada, ela vai rodando. Então vai ficar um ano e meio sem grandes problemas. A partir de agora que vai começar os problemas. E é por isso que a gente tem que acelerar esse procedimento de pedágio o quanto antes. E reforço, temos que manter essa fórmula de tentar buscar preço baixo aliado com obras. O preço baixo sozinho não resolve, porque nós vamos ficar com os gargalos que temos hoje. E também o preço alto com as obras também não resolve, porque não podemos ter um problema logístico. Então,
não é fácil, é complexo. Então quem quiser debater isso tem que debater de forma técnica a escola. Não dá para fazer bravata e proselitismo político em torno disso. O Paraná e o Brasil, o Paraná já sofreu demais com isso. É a história do baixa ou acaba, é a história do vou fazer mais barato pelo bem da população, que muitas vezes não entrega nenhuma coisa nem outra. É lamentável. Então vamos manter a discussão técnica e tirar. Quanto mais tirar política da discussão, é melhor, viu, escola? Eu vejo os deputados aí querendo se aparecer nesse debate, me dá um arrepio na espinha. Não que eles não possam participar. Tem que participar, inclusive. Mas participar ouvindo os técnicos. Ouvindo quem sabe de fato como resolver a situação. E não quem está preocupado com a próxima eleição ou, quem sabe, com lacrar um pouquinho na rede social. Aí não.